Olá pessoal, tudo bom? É, Vamos esperar os nossos irmãos começarem a entrar aqui na nossa live, né? E hoje quem irá proferir, né? Vai fazer a explanação dessa live hoje é o nosso irmão do Centro Espírita Chico Xavier, Moura Fé. Então nós vamos esperar aqui que ele entre. Vamos esperar aqui que Moura Fé entre para que a gente possa conversar juntos, né? Então já estou enviando aqui para ele um convite para ele acessar. Pronto. Então vamos esperar que ele entre enquanto todos nós vamos participando. Então boa noite, Camila. Tudo bom? Tudo bom, Fátima? Fátima aí que tem um Instagram bacana, o Quintal das Estrelas, cheio de frases motivacionais para o nosso dia a dia, em especial nessa quarentena, muito bacana, né? E também para quem gosta um pouquinho de história, de literatura. Também tem o meu Instagram pessoal, Felipe underline Valentim underline CS. Vocês podem entrar lá porque eu compartilho muitas coisas de literatura, história e de espiritismo também para quem gosta. Então, entrem lá, tá certo? Então vamos aqui esperando o nosso irmão Moura entrar aqui junto com a gente pra gente poder conversar, né? Opa, boa noite, Fátima, tudo bom? Boa noite, Jô. Gilbertine, que não perde uma, tá aqui sempre com a gente. Então, boa noite, Jô. Beijo, um forte abraço para você. Então, é isso. Vamos esperar aqui que todos acessem. Então, compartilhe nos grupos de WhatsApp, né? Jô aí, aproveita e compartilha a nossa live no grupo do Lamana para as pessoas já ficarem sabendo, por favor, porque eu tô com a tela aqui do celular ligada, então um pouquinho impossibilitado. E que todos vocês possam compartilhar nos grupos de WhatsApp para que a gente possa cada vez mais pessoas escutarem a nossa live hoje. O nosso irmão Moura entrou aqui, eu vou mandar o convite aqui para ele, né? Então vamos lá. Pronto, ele já está entrando aqui junto com a gente. A mulher adúltera, a arte, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Perdão, gente, um pouquinho o problema de vista, mas é isso, a mulher adúltera, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então é isso, né? Não tem segredo. É realmente. Pronto, eu acho que o Morafé já tá entrando. Acho que eu mandei errado daquela vez o convite, agora eu tô mandando certo pro nosso irmão, tá certo? Pronto, boa noite, Moura, tudo bom? Boa noite, Felipe. Tá me ouvindo bem por aí? Perfeitamente, Moura. Ok. Estamos às ordens aí. Você é quem manda. Não, então, ó, a partir de agora já são 7h30 em ponto, Moura. Você pode fazer a prece tanto inicial quanto a final, e a partir de agora a palavra é sua, quem manda é você, tá certo? Ok. Pois muito obrigado. Então vamos começar o nosso trabalho. Como eu costumo dizer, Jesus conosco sempre, né? De luz que nos observam, que nos acolhem, que nos inspiram, para que nos dê a permissão para iniciar esse trabalho de hoje com muita paz, com muita luz, com muito amor, e que a gente possa deixar uma mensagem de paz e de luz a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu vou trabalhar hoje, né, de forma narrativa, quero contar uma história para vocês, que é da mulher adúltera, ou a mulher equivocada, como muitos preferem. Ela está em algumas partes do Evangelho, mas mais explicitamente em João, capítulo 8, versículo de 2 a 11. Então, nesse trecho, você encontra com mais riqueza de detalhes. Eu trabalharei minha retórica sobre o ponto de referência do livro da Amélia Rodrigues, do espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco, que são é, Trigo, de, Trigo do Tempo e
o outro não me recordo agora, mas eu falo já para você, qual é o outro livro que eu estou trabalhando, mas são livros da Amélia Rodrigues. E ela traz uma narrativa muito interessante a respeito da mulher adúltera e que fica mais compreensível para que vocês possam compreender, vocês possam entender de forma mais prazerosa, né? O nome da mulher, esse trecho da mulher adúltera, que a gente tão bastante ouve a célebre frase, né, que é a frase do tema da nossa palestra, ele não é citado nos evangelhos. Em nenhuma tradição apostólica traz o nome dessa mulher. Não se sabe, não se conhece a origem da família dessa mulher, o nome dessa mulher, e o que se sabe posteriormente àquele episódio é através das psicografias de Divaldo Franco por Amélia Rodrigues, que eu vou relatar para vocês hoje o que aconteceu posteriormente, né, aquela passagem daquela praça ensolarada, naquele mês de outubro, onde Jesus perdoava aquela mulher. Então, posteriormente, não se soube mais o que aconteceu, né, com aquela mulher. Hoje eu trarei para vocês algumas elucidações que vão trazer um esclarecimento melhor a respeito. A gente percebe que todo aquele evento ocorria em meados do mês de outubro. Ocorreu todo aquele evento no mês de outubro, justamente após a festa das tendas. Naquela época, em Jerusalém, tinha o hábito de acontecer no mês de outubro, que era o mês de outono, na verdade, a festa do tabernáculo, que era a festa das tendas. Essa festa das tendas, elas ocorriam em alusão, como forma de homenagear os 40 anos que o povo hebreu ficou no Egito, né, quando eles ficaram no deserto após a fuga do Egito. Então, nesse período de 40 anos, nessa fuga pelo deserto, eles ficavam em tendas, arqueavam as tendas, ficavam lá, passavam um tempo, continuava a seguir. Então, todo mês de outubro tinha essa festa em Jerusalém, que era considerada a festa das tendas. E para celebrar essa festa das tendas, as famílias de Jerusalém, elas montavam pequenas tendas, né? Tendas de cabana com folhagem, e aí essas cabanas, elas eram para relembrar justamente essa fuga. Dentro desse período do templo, né, desse processo de festa, como é que ocorria? Eles vinham do templo Moriá, que era o templo mais conhecido como o templo de Salomão, o mesmo templo onde Deus apareceu a Davi, onde houve o sacrifício de Isaac. Eles desciam do templo de Moriá e iam até o lago, ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé ficou conhecido por aquela passagem de Jesus, quando Jesus curou aquele cego de nascença com aquela lama, com a saliva, colocou nos olhos e disse, vai, lave no tanque, e ele foi lavando, recobrou a visão. Então, aquele era o tanque de Siloé, e ficou muito conhecido por essa passagem. Então, eles desciam do templo de Moriá para esse tanque, onde pegavam as águas em vasos de ouro, retornavam novamente para o templo, e ao chegar no templo, eles lavavam todo o local de sacrifício. Então, essa era o motivo dessas festas, era como eles comemoravam a festa das tendas em Jerusalém. Nessa mesma época, Jesus chega a essa cidade para prestigiar essas festas. E aí, terminada essa festa, o que acontece? Jesus continua na cidade, não sei por quanto tempo, mas Jesus continuava na cidade para participar dessas festas, e logo em seguida, no término da festa, ele continua as suas pregações. Então, Jesus ficou um bom tempo na cidade, fazendo as pregações, porque muita gente já conhecia Jesus, muita gente já tinha ouvido, e outros precisavam da semente para ser plantada. Então, naquele dia em especial, Jesus estava na porta de Nicanor. A porta de Nicanor, na verdade, era uma porta que media entre 22 a 25 metros de altura, 18 a 20 metros de largura. Então, vocês imaginam a dimensão dessa porta. Era no templo de Nicanor, que ficava basicamente ao leste. Então, Jesus, naquele dia, se encontrava na frente da porta e ele havia chegado justamente pelo caminho que vinha do Monte das Oliveiras, pois tinha estado no Monte das Oliveiras naquela noite, pregando com os seus discípulos para a multidão. Então, ele vinha para o templo de forma que assentou-se naquele templo, naquelas calçadas, naquelas terras, e ficou ali pregando para as pessoas. Nesse momento, aproxima-se uma multidão empolvorosa, com escribas e fariseus e outras pessoas mais, e joga aquela mulher no chão, e aí ele, apresentando ela para o mestre, diz, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que a apedrejem, que lapide as mulheres em apedrejamento.
Tu, pois, o que dizes? Eles perguntavam a Jesus, tu, pois, o que dizes? Diga-se de passagem, para que a gente possa entender essa questão da mulher adúltera, que naquela época em Israel, a definição de adultério não era a mesma para homens e mulheres. A mulher que fosse, para o homem só era considerado adultério quando ele se envolvia com uma mulher que era casada ou que fosse noiva. A mulher, se ela fosse suspeita, apenas suspeita de adultério, ela tinha que tomar uma bebida que era feita com iguarias e é encontrada na região dos templos. E ali, se ela vomitasse ou se ela ficasse doente, né, entendia-se que ela tinha sido adúltera. Ou então, se ela fosse na região do templo, né, pega em adultério, ela logo já seria apedrejada à morte. O mesmo caso também se qualificava caso ela fosse, digamos, dentro daquela região de Jerusalém, ela fosse estuprada e naquele momento ela fosse pega naquele ato, ela também seria apedrejada por adultério. Porque eles presumiam que ela sendo violada por homens dentro da região, ela poderia gritar e, de certa forma, teria ajuda. Então, a gente percebe que a lei de Israel, aquela lei mosaica em relação ao adultério, ela era muito rígida. E aí, até se você fosse pego como vítima, ainda assim seria adulterada, seria adúltera. E aí os fariseus submetem essa mulher adúltera ao julgamento de Jesus, e em verdade, embora tivesse olhos de lince, né, para todas as faltas do próximo, naquele momento, tudo o que eles queriam mesmo não tinha nada a ver com o matrimônio, não tinha nada a ver com as leis morais, e sim a uma armadilha que eles preparavam para Jesus. Para que a gente entenda um pouco quem eram os fariseus, quem eram os escribas, os fariseus eram, na verdade, naquela época, servidores, né, cumpridores das práticas dos cultos e cerimônias religiosas. Eles tinham muito zelo pela religião, mas eles possuíam um proselitismo muito ardente. Eles tinham uma severidade com os princípios que destoavam muito da religiosidade. Na verdade, eram pessoas orgulhosas, eram pessoas que ostentavam, que viviam muito do exterior, eram criaturas impiedosas e excessiva ânsia pelo poder. E qualquer um que, de certa forma, infringisse, que ameaçasse o poder que eles tinham sobre o povo, era considerado inimigo. E Jesus, naquele momento, estava ameaçando toda essa questão. Os escribas, que também eram considerados publicanos, na verdade, eram aqueles que recolhiam as taxas, que cobravam os impostos. Então, estavam na mesma linha dos fariseus. Então, quando eles chegaram lá e colocaram essa mulher, atiraram essa mulher aos pés de Jesus e perguntaram, tu, o que dizes, né, dessa situação? Era uma armadilha. Porque se Jesus absolvesse aquela mulher, ele estava dizendo que não deveria se perdoar as pessoas, que não era para se apiedar as pessoas. E se ele fosse contrário àquela mulher, se ele a condenasse, aliás, se ele a condenasse, ele estaria dizendo que seria contrário ao perdão. Se ele absolvesse aquela mulher, ele estaria sendo conivente com o adultério e indo contra a lei mosaica. E aí eles deixaram Jesus uma forma ardilosa de menosprezar a inteligência, de menosprezar o Nazareno. E aquela mulher foi jogada no chão e ela fica ali no chão, sem coragem sequer de erguer os olhos. Ela sabe que cometeu um erro. Ela sabe que cometeu uma falta. Então, ela estava preparada para receber a sua penalidade. Ela sabe que, igualmente, ninguém vai ser a ninguém, senão Jesus. E aí os fariseus jogaram aquela mulher, e enquanto eles jogaram aquela mulher, Jesus, silenciosamente, baixa a cabeça, começa a escrever na areia. As escrituras relatam que esse foi o único momento em toda a história de Jesus que se tem notícia que Jesus escreveu alguma coisa. Foi nesse instante que Jesus rabiscou o chão. E Jesus rabiscou e ninguém sabe o que ele escreveu. Que hieroglíficos, que palavras, o que ele deixou escrito, porque se apagou, ninguém percebeu, ninguém copiou, na verdade, e ficou aquela dúvida, o que é que Jesus escreveu? O que Jesus estava escrevendo ali? Será que era o nome do adúltero? Será que era o nome do marido? Será que era o nome da mulher? Quem ele escrevia? Na verdade, as narrativas espirituais, elas retratam nos textos evangélicos que Jesus gravava naquele momento a moral de cada um.
Jesus estava ali dizendo às nossas escrituras que ele estava copiando justamente os defeitos, a moral que cada um possuía. Em síntese, ele estava dizendo que ali naquele meio que a acusava, tinha ladrões, tinha assassino, tinha caluniador, tinha adúltero, tinha uma série de pessoas com mais defeito que ela e que naquele momento cobravam dela, né, que fosse apedrejada naquele momento. E aí o silêncio cresce, porque Jesus estava nessa meditação. E eles continuavam lá, os fariseus e publicanos, ainda aflitos, esperando extasiado que Jesus desse o veredito para eles matar aquela mulher. E Jesus se ergue, percorre um olhar inquiridor sobre cada um daqueles acusadores, que ele sempre, aquele olhar de Jesus, atingia a alma. E tranquilamente Jesus olha para eles e diz aquela célebre frase: aquele que é dentre vós que estiver sem erro, atire a primeira pedra. Muitos já estavam com as pedras em mão. Eu tenho certeza, isso agora já é minha teoria, que naquele momento teve muitos que quis arremessar as pedras foi em Jesus, não foi nem na mulher. Porque a vontade que eles estavam de arremessar aquela pedra, de trucidar aquela mulher, era tamanha. Mas no meio daquela indecisão, Jesus volta a traçar a escrita na terra, e nesse instante começa cada um fazer as suas inquirições. E começam a se evadir. Primeiro os mais velhos, porque os mais velhos, sim, né, eles têm mais pecado do que os mais novos, presume-se naquela época, né? E aí depois foram os mais novos, de forma que todos partiram, todos foram embora. E terminando assim, Jesus se ergue, viu que não tinha ninguém, a mulher continuava de cabeça baixa. Ela havia, naquele momento, sido poupada dos acusadores, mas ela estava ali esperando a sentença, a execução daquele homem que havia liberado da acusação dos outros. Mas a misericórdia de Jesus ergueu de tal forma a moral daquela mulher, a moral daquelas pessoas, e Jesus falou: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela olhava para o mestre sem coragem de lhe erguer os olhos e dizia: ninguém, Senhor, ninguém. E então, numa voz similar, de mortífero das pedras, ela ouviu em forma de perdão que Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso foi o que Jesus disse: vai e não peques mais. E para que a gente possa melhor compreender toda essa questão, é interessante que a gente perceba que naquele dia, naquela hora, naquela cidade de Jerusalém, naquele mês de outubro, naquela tarde ensolarada, esse diálogo se tornou um verdadeiro escândalo. Porque Jesus fez uma alusão de forma compreensiva para aquela mulher adúltera. Jesus, surpreendentemente, não censurou de forma alguma o delito, mas também ele não recomendou a lapidação equivocada. Não liberou ela da sua responsabilidade, considerando-a inocente. Ele reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores, que se encontravam em curso no mesmo crime. Jesus não fez nenhuma alusão à mulher. Jesus condenou aqueles que a acusavam, mostrando que eles eram pecadores também, para que suas consciências, a tal ponto, se tornassem sua própria julgadora. E eles saíram, mas Jesus não disse para a mulher que ela era inocente. Apenas disse: vai e não te tornes a pecar. Não peques mais. Jesus reconhecia que ela havia pecado, mas pedia para não pecar. A perdoava de certa maneira. Tal atitude havia desconcertado, com certeza, os intrigantes, né? Os vingadores, porque, na verdade, quando se é para acusar alguém, aparecem grandes vingadores, grandes guerreiros, né? Querendo ser detentores da verdade, para trabalhar as acusações em cima daqueles que ora caiu no momento de fraqueza, e ora caiu no momento de falha moral, de falha de qualquer natureza, e aparecem diversos acusadores. Jesus, naquela postura, mostrava a eles esquecidos de que ao lado da caída se encontrava também outros comparsas no mesmo erro. Então, naquela noite, no entanto, após todo esse episódio que aconteceu, quando já esmaecida, inclusive, entre os discípulos, a mulher que, quando Jesus disse: vai e não te torne a pecar,
surgiu entre ela um novo conflito. Surgiu nela um conflito mais aterrador, um conflito mais doloroso, porque ela havia sido perdoada pelo mestre, e quando ele disse, vai e não torne a pecar, ela ficou a pensar, vou para onde? Não tenho mais casa, não tenho marido, não tenho mais família, não tenho pais, não tenho amigos, não tenho mais locais para onde ir. Ela não tinha para onde ir, porque a sociedade ela é castradora, e naquela época isso era um motivo de grande repulsa. Ela não tinha mais para onde ir, não tinha o que fazer, tinha que ficar nas ruas, mendigando. E ela naquela noite ficou altamente demasiada. Ela não conseguia refletir, não conseguia atinar, e ela decidiu que iria procurar Jesus. Queria procurar Jesus para conversar. Precisava saber de Jesus o que fazer. Essas narrativas vocês encontram, na verdade, pelos Caminhos de Jesus, do livro da psicografia da Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. E aí, então, ela foi procurar Jesus e naquele decidido a imprimir um novo rumo à sua existência. Decidido a imprimir uma nova história. E queria que Jesus, de certa maneira, lhe mostrasse o caminho, já que ele havia a perdoado. E ela demonstrando o constrangimento que exteriorizava todo o drama sofrido, as macerações, ela solicitou uma audiência com Jesus. Jesus estava acolhido em determinada casa naquele dia e ele aceitou que aquela mulher viesse até ele. Ele, compreendendo toda aquela angústia que externava pela sua pele e pelo seu semblante, deixou que ela falasse. Deixou que ela externasse tudo que a deixava aflita. E ela, em pranto, chegou e disse, rogo-te perdão, Senhor, rogo-te perdão por vir perturbar tua paz. Jesus, muito calmo, retruca, a verdadeira paz é a que flui do coração, aclimatado ao culto do dever que nada perturba. Fala, tranquila, e te ouvirei. Opa, gente, desculpa, o celular caindo. Fala, tranquila, e te ouvirei. Deixa eu me ajeitar aqui. Opa, só um minuto. Ajeitar aqui a postura do... Prontinho. E aí Jesus diz para ela, fala tranquila e te ouvirei. E ela disse, Senhor, sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito, muito, muito ao tombar. O sedutor rondou meus passos de lobo foraz, ante a presa invigilante que fui. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, de prostituição, de jogatina, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente da bondade, permiti-me envenenar pelos tormentos que merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me na concupiscência pela água pura do amor. Chafurdei-me no lodaçal do desejo doentio, e o resultado foi essa tragédia. Abandonada, sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir. Então, Senhor, peço-vos um roteiro, uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. Jesus olhava para aquela mulher com ternura, prescrutava-lhe a alma ansiosa, sofrida com as dores da humanidade através dos tempos, considerou a bondade e lhe falou, a ciência e a confiança em Deus. Serão duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido, ele passa da economia social a sobrecarregar a consciência culpada. Não dê importância aos que os outros pensam. A nós a cobrança pela impiedade daqueles que desejam justiça. O problema íntimo é vital, e somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem, do bem, do amor, é que pode fruir tranquilidade. Ama-te de humildade, confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápido em relação à virtude do próximo. Todavia é firme, é clara, é duradoura as referências às faltas alheias. O ácido da acusação e da malícia. A exemplo decorrente do arrependimento, transforma na defesa do equivocado, que assim repara ao Pai, a si mesmo e à sociedade o engano perpetrado por ti.
Senhor, mas para onde irei? O que vou fazer agora que não tenho ninguém, Senhor? Não tenho mais família, não tenho dinheiro, não tenho casa. O que vou fazer, meu Senhor? Minha irmã, as aves do céu têm ninho, a serpente e as feras seus covis, mas o filho do homem não tem onde agasalhar, vivendo na abóbada estrelada e avançando na direção do infinito. Assim, busca a oportunidade de reparação, se adapta à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo, e assim mesmo causado ao arrojar de hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisse compromisso infeliz semelhante. É porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor. Não tem condições de distender-te mão amiga quando dele necessita, e conforme de ti, no futuro, há de precisar. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso se faz difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para se firmar. O Pai Criador não desampara nenhum dos seus filhos e vela devotado para com todos. Reinou um silêncio naquele momento. Um silêncio parava naquela residência. Todo mundo ouvia silencioso. Ninguém ouvia, todos que ouviam não ousavam interromper aquele diálogo. Até que a mulher levanta-se e diz: Senhor, permite-me seguir-vos, permite-me acompanhar-te em tua jornada. Deixa-me ir contigo, dai-me tua bênção. Preciso ficar contigo. Não tenho mais a quem recorrer. Jesus envolve a sofredora numa onda de ternura, de amor, e lhe diz: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo na redenção encontram-me. Há sempre lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo. E a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. E aquela mulher ficou reconfortada. Seu coração encheu de júbilo, encheu de energia, encheu de amor. E ela saiu perambulando pelas ruas, sem destino, sem saber para onde ir, mas na certeza de que lá não ficaria mais. E aquele céu silencioso, aquela sinfonia dos astros que se espalhavam no cintilar apontando o futuro, fez com que ela partisse e fosse embora. A partir daquele dia, nunca mais em Jerusalém se ouviu falar daquela mulher. Nunca mais se teve notícia quem era aquela mulher, para onde teria ido, que fim tinha acontecido. 10 anos se passaram. E uma cidade muito distante de Jerusalém, quilômetros de Jerusalém, uma cidade conhecida por Tiro, residia numa humilde casa de aspecto muito simples, muito humilde, mas que era uma casa muito rica de amor. E essa casa recolhia peregrinos cansados, enfermos, que não tinham ninguém, pessoas andarilhas. E uma mulher que lá residia trazia ainda na sua face desgastada vestígios de grande beleza em decadência. Reunia ali, essa mulher, os infelizes, limpava-lhe as chagas, falava de Jesus, falava do Cristo que havia morrido para salvar aqueles que acreditavam na sua palavra. Tornara-se, por isso, muito querida, muito requisitada, muito respeitada por todos, no sentido de falar do Mestre, no sentido de acolher aqueles transeuntes. Numa tarde qualquer, de um dia ensolarado, chegou trazido por outras pessoas um indivíduo, um moribundo, cheio de chagas, feridas, cheio de úlceras purulentas, de extrema penura, quase morrendo, sob um fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, ele teve as úlceras, feridas aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos daquela mulher caridosa. Quando ele estava recobrando um pouco da consciência dos desalentos que o vitimava, ele ouvia uma mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com carinho por aquela nobre benfeitora. Ele, emocionado, quase sem força, indagou: esse Jesus
a quem vós refere é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, ele mesmo morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio, nunca mais vai nos deixar. E vós o conheceis para ter tanta certeza de que seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele me salvou. Eu também tive a honra de conhecer. Ele falou com uma certa rispidez, mas ele não soube me beneficiar. Ele a salvou, mas comigo ele foi egoísta. Não me deu uma palavra de conforto e eu detestei e saí amargurado com ele. Mas o que fez Jesus para que você fugisse amargurado? Ele salvou a mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Eu não pude compreender. Abandonei essa companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me na dor. Passei anos e anos e anos para despertar para a verdade. Tenho buscado em vão por toda parte essa minha ex-mulher. Nunca a encontrei, até que essa doença me devorou e hoje estou aqui. Ela é embargada pelas emoções, sem nada dizer, num desenfreio. Nesse momento ela recorda naquele dia, naquela praça, 10 anos atrás com o mestre, e reconheceu naquele moribundo o companheiro do passado. E sem dizer nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. E disse, o arrependimento do erro é a confiança em Deus, e a confiança em Deus é a paciência. São os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor. Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que os querem, que os buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porque nós ambos já o encontramos. E findava ali, naquele momento, a história da mulher adulta com o seu ex-marido, que se reencontrava para se reajustarem, para se buscarem enquanto seres, para reconstruir um sentimento que havia despedaçado no passado de forma grosseira, de forma doentia, de forma injusta, de forma errônea de ambas as partes. Porque as mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo da ansiedade, nos quais são atiradas pelas volúpias de homens que as hipnotizam com desejos supremos. Atrás de cada organização feminina violada, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, um comparsa do mesmo erro. Então, onde estaria aquele que a infelicitou? Por que não foi julgado? Onde estaria aquele que explorou a fraqueza, que a abandonou, que a destruiu seu casamento, que a destruiu sua vida? Onde estaria aquele ser? No livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigo fala que esse parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento, da condenação, aquele revel que derrubara aquela mulher ao abismo. Os conceitos abstratos da justiça humana eximiram-lhe da humilhação. E o pervertido continuou, prosseguindo nos seus hábitos infelizes de torpe conquista. Aquele gavião voraz salta de uma para outra vítima indefesa, deixando-as, insaciando-as e abandonando-as destroçadas. Tornaram-se desse modo um herói entre os amigos venais que lhe exaltavam a virilidade, a capacidade da sedução, de destruir os corações, que passavam tempos e tempos ali, à espera de um amor puro. 10 anos para ele também se passaram, transcorrido da cena dolorosa daquela dia da praça. Hoje, naquela época, o sedutor encontrava-se vencido por dermatites sifílicas que retiraram do livro dos vivos. Sendo assim, ele expulso da cidade por suspeita de lepra. E passou a vagar sem rumo, ao quebrado, infeliz, passou a recordar de suas vítimas, quando estava quase desfalecendo. Ele foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope. E ali ele recebeu das mãos caridosas do ilustre Simão Pedro o tratamento adequado e o apoio moral para a exulceração íntima. Ouvindo falar de Jesus, ele não pôde fugir ao fascínio do mestre e brotou um pranto de arrependimento com frequência naquele ex-galanteador que destruía a vida de donzela ou de mulheres comprometidas.
de corações desfeitos. Numa noite, quando se sentia reanimado ante a paciência e a gentileza do ex-pescador, narrou-lhe todo o drama no íntimo que ainda resvalava no seu ser, aquela dor naquela alma. E agora ele pensava de forma diferente. Pedro, então, recorda-se da cena e lembra-se. E comoveu-se também. A saudade de Jesus volveu-lhe os sentimentos. E após escutar a confissão do culpado desconhecido, ele buscou diminuir o peso do fardo moral, falando-lhe do futuro, das esperanças, do perdão, do arrependimento, das possibilidades de redenção que se tem ao encontrar o Mestre Jesus, ao buscar através do Evangelho essa transformação. E aí ele referiu-se à sua negação e falou que ele amava o amigo e, não obstante, ali estava em reabilitação. E ele pedia a Pedro para ser admitido como um servidor arrependido. E que antes era antigo conquistador, agora ele seria um servidor. Ele deixara as pegadas da sombra pelo caminho, mas recomeçou a redenção, atendendo os filhos do Calvário no santuário da fraternidade, erguido em nome do crucificado, em nome de Jesus, sem culpa. E diante da mulher adulta, ele prescrevera o perdão, considerando que os seus acusadores eram, por sua vez, também culpados. Meus irmãos, todo o Evangelho de Jesus, ele assenta nessa base de perdão, de compaixão e misericórdia. Todos temos a oportunidade de perdoar, de nos reconhecer enquanto cristãos endividados nessa trajetória carnal e ter uma oportunidade nova, mas não para repetir o erro, mas para cair e levantar-se. Porque equivocar-se, mas temos a oportunidade de retificar a nossa atitude. Nem conivência com a responsabilidade, nem dureza com a correção. Todos podem se enganar. No entanto, perseverar no engano é acumpliciamento da ignorância, da leviandade. Nós temos que abrir os nossos olhos para o amor do reino de Deus. Recorda-me a questão dos Espíritos, livro dos Espíritos 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. E aí a espiritualidade, o Espírito de verdade, responde a Kardec: benevolência para com todo, indulgência para com o próximo, perdão das ofensas. Então a caridade para Jesus é benevolência, é indulgência, é perdão. Então, o reino de Deus cantado por Jesus é o amor em todas as latitudes, em todas as dimensões. É alongar-se pela terra inteira numa explosão de misericórdia, numa explosão de amor, numa explosão de vontade de servir ao Pai através dos seus ensinamentos. Quando ele diz, não torne-te a pecar, ele está dizendo para que tu não apedreje tua própria consciência, para que tu não fira todo o teu íntimo, ao qual já despertou para o espiritual. Precisamos reaprender a viver, reaprender a conviver com os nossos semelhantes. E o nosso cenário atual, que nos coloca num processo de isolamento social, nos convida para reflexões e para essa reconquista dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, das pessoas que nos são próximas, para aprender a conviver, para aprender a amar, para aprender a perdoar, buscando não julgar o outro, não atirar pedra no outro, mesmo que o outro não compartilhe o nosso ideal religioso, mesmo que o outro não compartilhe o nosso ideal político, o nosso ideal étnico, a nossa ideologia sexual, não compartilhe os nossos pensamentos, porque o outro é um ser individual, é um ser único, e nós também somos assim. Todos somos aprendizes dessa caravana do Evangelho, do amor de Jesus. E enquanto aprendiz, eu tenho que me dar conta que aquele que me acusa, que me julga, que me atira pedras, também é um ser que é um aprendiz. A diferença é que eu já aprendi algo mais, já despertei, e eu tenho que ser misericordioso e ter compaixão para com o próximo. Então, é muita gratidão que temos que ter, sempre com Jesus, sempre com o próximo, para que não venhamos a nos perder nessa caminhada. Quando Jesus diz,
atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, é um convite de uma reflexão muito profunda. Que nós possamos fazer essa reflexão sempre que formos fazer um apontamento com o próximo. Será se o que eu aponto no próximo não existe em grande evidência em mim? Porque isso é muito interessante, é um reflexo muito condizente. Quando nós vemos defeito no outro, são defeitos que nós próprios temos. Isso a psicologia explica. Defeitos que estão lá nos arcabouços de nossa alma, do nosso ser, nos porões mais profundos, que nós não externamos para que ninguém conheça, mas nós evidenciamos no outro com grande notoriedade, com grandes evidências. E aí precisamos nos reconhecer enquanto cristãos, nos reconhecer enquanto seres humanos imperfeitos que buscam caminhos de redenção por meio da porta larga e nunca da porta estreita. Saibamos identificar o que o Evangelho de Jesus nos traz e nos convida para esse trabalho meritório de amor. A vida, já diz a irmã Rosário, aliás, já diz Joana de Ângeles, naquela passagem do Evangelho da paciência, né, que ela fala que a vida é como 1000 picadas, a paciência é como se fosse 1000 picadas de alfinete, semelhante a 1000 picadas a várias picadas de alfinete. Agora me falhou É mil, são como mas é mil isso. alfinetadas que acabam por se tornar por nos ferir, que acabam por nos ferir. Isso, Felipe, obrigado. E meu celular só caindo aqui. E justamente aquela passagem que é da nossa querida Joana de Anjos, através, quando ela fez parte da equipe do Espírito de Verdade, e ela vem nos trazer essa reflexão, que a paciência também nos faz muito necessário para esses momentos em que a gente precisa realmente ser paciente. Principalmente que esse processo de isolamento está deixando algumas pessoas em desequilíbrio emocional, em depressão, em ansiedade, né, e outros surtos. Então, é um momento de nos abraçarmos com a nossa família, de abraçarmos o Evangelho, de procurarmos elucidações valorosas para alimentar o corpo e o espírito, alimentar a mente com elucidações valorosas que vão nos dar equilíbrio moral, mental e espiritual. Então, na noite de hoje, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema da mulher adúltera, trazendo esses ensinamentos, trazendo essas elucidações a partir dos livros de Valdo Franco, que vocês podem pegar posteriormente e procurar todos os livros de Valdo pela psicografia da Amélia Rodrigues. São narrativas do tempo de Jesus, dos momentos de Jesus, muito oportunas para que nós possamos ver outros parâmetros que o Evangelho, que o Novo Testamento não fala, mas visto pelo olhar da espiritualidade, que nos convida para reflexões acerca do que falamos hoje. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, ao Lamana, a Janildes, ao Felipe, e todos vocês que nos dão essa oportunidade de estar a conversar com vocês aqui sobre esse tema. Que a gente possa nos encontrar outras vezes, que a gente possa conversar mais um pouco sobre a doutrina espírita. Passa a palavra para o Felipe, né, que se quiser falar alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se ainda tiver tempo, estamos à vontade. Então, na verdade, Moura, o que nós também queremos é agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por estar aqui hoje presente conosco, né, na união dessas casas espíritas, que nós possamos sempre andar lado a lado como nós sempre andamos juntos, de mãos dadas. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e eu só tenho a lhe agradecer. E que nós possamos, igualmente a sua fala, que nós possamos sempre podendo estar nessa troca de casas, né? Você faz aqui no Lamana, a gente faz aí no Chico. Então, que Deus possa Sim. permitir sempre essa bênção, né? Então, eu vou te pedir para você encerrar com a prece final e aí a gente encerra a nossa live de hoje. Ok. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês para que, nesse instante, cada um onde quer que se encontre, no reduto do lar, no reduto da sua casa, no trabalho, aqueles que trabalham nos trabalhos que não param, nos hospitais, nos locais de saúde, aqueles que estão acompanhando essa live. Eu quero convidar vocês para fazer um momento de reflexão, um momento onde vocês poderão, sim, se conectar com Jesus. Então, eu quero que, nesse momento, cada um feche seus olhos, sinta a minha voz na mente de vocês. E nesse instante eu peço que cada um
Imagine Jesus chegando até vocês. Imagine Jesus abraçando cada um de vocês. Imagine Jesus confortando vocês nos braços, apertando, e você sentindo toda a energia de Jesus percorrendo pelo corpo, pelo coração, pelos membros, e transformando num ponto de luz. E essa luz, ela exala por todo o ambiente em que você se encontra, seja seu quarto, a sala, a cozinha, a varanda, e ela circula todo esse ambiente, envolvendo ainda mais toda a sua residência. E ela vai crescendo de tal ponto que envolve o bairro, de tal maneira que ela está envolvendo toda a cidade. Essa luz que emana de Jesus através de você está envolvendo toda a cidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta. Imagine o planeta envolto numa luz ofuscante, tal qual o Sol. E essa luz é oriunda do amor de Cristo, é oriunda que parte também do teu ser, que é uma centelha de luz. Pois nós somos partículas da criação divina, somos partículas do Criador, somos seres criados, simples e ignorantes, mas a sua espécie. E nesse momento eu recorro a Jesus, eu recorro a Maria Santíssima. Ó Mestre querido, envolve-nos com teu amor, com tua paz. Harmoniza nossos corações aflitos e angustiados, temerosos, conflituosos, sem muitas esperanças para o futuro devido a essa pandemia. Fortalece a nossa fé em ti, fortalece a esperança, dá-nos a luz do entendimento, da compreensão, porque sabemos, nós, já conhecedores do Espiritismo, que os flagelos da humanidade são necessários para o renascimento de uma nova era. E nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Maria Santíssima, pelo dom da vida, por nos encontrarmos vivos, por termos olhos, podermos falar, por podermos ouvir, por podermos enxergar, caminhar. Muitos não têm e mesmo assim são felizes. Nós te agradecemos por termos um lar, por termos trabalho. Nós te agradecemos por termos saúde em tempos de pandemia. Nós te agradecemos por estarmos despertos para o Espiritismo que consola, que nos orienta, que nos esclarece, que nos dá a certeza de dias melhores. Nós te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida. Somos gratos a ti, Jesus, por essa oportunidade de levar a tua palavra, o teu nome, a tua luz a locais distantes, quando nossas casas espíritas estão fechadas fisicamente. Obrigado, Jesus, por esse banquete espiritual. Obrigado pelo despertar para o amor do Cristo, redivivo no Consolador prometido de Jesus, através da codificação daquele ilustre mestre Allan Kardec. Obrigado, Jesus, e te pedimos a permissão para finalizar esse trabalho de hoje com muita paz e com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigado, Moura, mais uma vez. E, pessoal, um forte abraço para todos vocês e uma boa noite. Boa noite. Obrigado, gente.